Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, hoje com o nosso estúdio ligeiramente alterado, frutos do mau tempo. Foi a Dora. Boa noite. A Dora que deixou-nos aqui alguns buracos e algum equipamento também para recordar como é que se fazia a rádio aqui há uns anos. Boa noite, a mulher são um bocado perigosas. É verdade. Mas o que é que era de nós sem elas? Também digo. É verdade. E nós sem eles. Como já perceberam, a nossa convidada é a doutora Eugénia Almeida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. Hoje vamos falar sobre património, sobre mais uma daqueles temas que nos apaixonam na nossa região. Vamos falar de Barro Preto e Visalhães, sobretudo. Depois também vamos falar um bocadinho da cultura e da saúde em tempos de pandemia. Mas antes disso, Ana, nós temos em curso uma votação. Sim. Eu já votei. Já votou? Já, sim, senhora. Muito bem. Em diversas categorias. O município de Vila Real tem lá duas propostas. Ainda por cima estão na mesma categoria. Não deve ter sido fácil escolher entre uma e outra. Exatamente. Mas há uma série de outras atividades, de outras instituições, um pouco espalhadas pela região também. Exatamente. O que nós quisemos fazer, Ana, foi mostrar que 2020, apesar de tudo, ainda teve alguma coisa boa. Sim, que há projetos bastante interessantes na região e que são de valorizar, essencialmente. E acho que é bom que as pessoas votem até para conhecer, porque acredito que haja projetos que nem toda a gente conhece. Exatamente, e é por isso que também temos preparado um pequeno vídeo para dar a conhecer esses projetos. A votação está até 31 de dezembro, www.paracadosmontes.associaçãovaldor.pt, no site da rádio, nas redes sociais. Exatamente. Em todo lado, votem nos projetos que vos dizem alguma coisa, ou pelo menos conheçam aqueles que temos. Também sabemos que não estão lá todos os que gostaríamos, mas pronto, a certa altura temos que parar. Uma decisão um bocadinho difícil. Sim. Quem escolhe é sempre difícil. É complicado, sim. Também éramos para ter feito isto de outra maneira, mas isso fica para 2021, depois da pandemia passar. Ou 2022. Vamos que seja para 21. Sim, acho que vamos ter essa sorte, penso eu. Esse privilégio, né? Já nem sei. Qualquer coisa que seja normal. Mas hoje é Barro Preto e é disso que vamos falar já a seguir. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, inscreveu a 29 de novembro de 2016 o processo de fabrico do Barro Preto de Visalhães na lista do Património Cultural e Material que necessita de salvaguarda urgente. Este é considerado também um ofício duro, exigente, com recurso a processos que remontam pelo menos ao século XVI. O processo de fabrico inclui desde o tratamento inicial que se dá ao barro até à cozedura. Poucos são os oleiros que ainda se dedicam a esta arte. A Câmara Municipal de Vila Real está a liderar o plano de salvaguarda que pretende manter esta atividade viva. Connosco está hoje, como já referimos, Eugénia Almeida, vereadora da Cultura. Muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Quero agradecer também o convite e a oportunidade de poder estar convosco e dar-vos os parabéns pelo vosso programa e também cumprimentar toda a audiência desta rádio que já pertence a Vila Real de coração e, portanto, é sempre um gosto quando aqui estamos, no sentido de podermos divulgar e de informar o melhor possível os nossos concidadãos. Portanto, obrigada. E é isso que nós gostamos de fazer. Exatamente. Doutora Eugénia, o Barro Preto de Visalhães foi declarado Património Imaterial da UNESCO, está com medidas de salvaguarda porque, de facto, todos nós que aqui vivemos sabemos as dificuldades que existem em manter esta arte. Até ao momento, e porque isto já aconteceu em 2016, qual tem sido a importância deste reconhecimento? Ora, isto foi uma preocupação desde praticamente que que este Executivo Municipal entrou em funções em 2013. Obviamente que havia já um trabalho anterior que foi muito aproveitado para fundamentar as candidaturas futuras. Todo esse trabalho estava muito ligado à área do turismo e da cultura da Câmara Municipal e portanto, nós preocupados, e nós vilarrealenses preocupados precisamente
efetivamente com esta arte que é tão nossa, que faz parte de todo o nosso memorial, enquanto festas da cidade, enquanto a forma de cozinhar, a forma de lidarmos uns com os outros, enquanto estudantes, tudo isso fez com que nos preocupássemos. E começamos desde logo a trabalhar na altura com o Ministério da Cultura, através de um técnico superior do Ministério da Cultura, o Dr. João Luís Sequeira, que entretanto estava a fazer um trabalho na área do património, uma tese, e dessa tese foi o despoletar, digamos assim, de todo este processo, porque o seu orientador era uma pessoa que também estava muito ligada às questões do património, o Dr. Paulo Costa. E veio até Vila Real, inteirou-se da situação. Efetivamente, todos nós sabemos da nossa preocupação, porque tínhamos 5 oleiros basicamente a funcionar neste momento e, infelizmente, a funcionar oleiros daqueles mais antigos temos 2 e novos temos outros 2. O que torna preocupante, ou melhor, muito preocupante a situação em que nos encontramos. Claro que fizemos todo esse levantamento no sentido de podermos fazer o melhor possível. Na altura até ainda nem perspectivávamos a questão da Unesco. Estávamos preocupados com o gradual desaparecimento, e nestes últimos anos gradual acentuado, de forma acentuada, mas ainda nem se perspectivava. Pronto, depois de várias reuniões com os técnicos da Câmara, na altura trabalhava comigo o Dr. João Silva, depois de se fazer todo este tipo de levantamento, chegamos à conclusão que era importante fazer outro caminho. E esse caminho que nos levaria à salvaguarda. Porque isto, fazendo uma comparação assim um pouco taxativa, porque demos conta que o barro estava em extinção, digamos assim. É a palavra quase que mais comum e aquela que utilizamos para os animais, também podemos utilizar para estas coisas do património. E pronto, acabamos por fazer todo esse trabalho no sentido de, primeiramente, o inscrever na lista do Património Cultural Nacional. Para isso contamos com a colaboração de todos os partidos políticos e de todos os nossos deputados na Assembleia da República, que trabalharam no sentido de podermos levar a bom porto esta nossa missão, porque para chegar à Unesco a candidatura tem que ser do país. Claro. E foi o que aconteceu. A candidatura à época, a 2016, foi realmente a candidatura de Portugal. Acabou por ser, na Assembleia da República, foi saudado, digamos assim, e aplaudido por todas as bancadas, sem nenhuma exceção, no sentido de ser a candidatura de Portugal à Unesco. E assim foi. Foi aquilo que eu costumo dizer, uma candidatura imaculada, porque no dia 29, como bem referiu, no dia 29 de novembro de 2016, eu pude gritar bem alto Portugal, quando foi declarado a questão da salvaguarda deste património. Mas temos aqui um sentimento um bocadinho estranho, porque se por um lado é um orgulho podermos estar ali, isso foi na Etiópia. Se por um lado era um orgulho podermos estar ali e a defender o nosso país e a mostrar ao mundo, porque estava lá de todo o mundo, e a mostrar ao mundo a arte que existia aqui em Vila Real, por outro lado era a tristeza de dizermos que ela estava em extinção e que precisava de medidas urgentes de salvaguarda. E foi isso que o município se propôs a fazer. Para podermos lá chegar, tivemos que apresentar um plano de salvaguarda
que basicamente tinha como objetivo proteger os oleiros, proteger o trabalho dos oleiros, dar valor à educação. Um dos eixos muito fortes é precisamente a educação, o eixo da educação, e o município tem investido bastante nesse eixo. Também no aspecto da valorização económica e patrimonial, também temos investido no sentido de acrescentar valor, mostrar às pessoas que é uma arte que, além do seu valor intrínseco, tem também o valor comercial e o valor da sustentabilidade individual. E, portanto, todo este trabalho estava vertido num documento com várias medidas, portanto, enquadradas nesses diferentes eixos, pronto, a esse documento o município de Vila Real atribuiu um valor monetário que causa alguma confusão às pessoas, e daí se calhar algumas das críticas que têm surgido, e eu aproveito para esclarecer que quem trabalha normalmente com estas questões ligadas à Unesco sabe bem que a Unesco não dá nenhum cêntimo a ninguém. A Unesco o que dá é o valor do seu reconhecimento, e esse é global, esse nem tem preço sequer. E foi isso que aconteceu ao Barro. As pessoas têm que perceber que aquilo que foi dado ao Barro é ilimitado. Não tem preço que se lhe possa atribuir, se bem que o município, para levar a efeito as suas medidas, teve que, à época, atribuir uma previsão. E daí surgir essa confusão de haver pessoas, onde é que estão os 300 mil euros da Unesco, onde os 340, depois há vários valores, mas não é isso que está em causa. É que nós, para cada eixo, à época, teve que se calcular um investimento que a Câmara teria que fazer. Porque o município é a única entidade que, de facto, está a investir nesta valorização. Não há mais ninguém a investir. Existe também, neste momento, a Junta de Freguesia, okay. A Junta de Freguesia de Mondrões, mas está concentrado nas autarquias, no fundo, não? Exatamente, é muito um trabalho autárquico, porque também o trabalho das autarquias está muito ligado às pessoas. Claro. E a relação das autarquias com as pessoas é muito forte. E neste caso era porque vamos lá ver as festas da cidade, onde por excelência o Barro aparecia, não é? Há 40 anos, há 30, há 20, era toda uma rua carregada de barro, se bem que agora praticamente estão lá 2 oleiros e a coleção particular, quer do município, quer da Junta de Freguesia de Mondrões. Foi um processo que desacelerou profundamente e muito rapidamente, porque eu lembro-me quando era miúdo, exatamente. E não me considero tenho 36 anos, portanto não foi assim há grande tempo. Novo. Quando era miúdo, lembro-me de ainda ter na minha memória, aí na estrada para Lordelo, naquelas barraquinhas, algumas ainda lá estão, certo. E pronto, não me lembro em frente à capela, de facto, de ter lá da praça cheia das fotografias. Sim. Portanto, foi um processo extremamente acelerado, ao qual a Câmara até deu uma resposta relativamente rápida, porque isto aconteceu em menos de meia geração. Exatamente. É assim, repare, isto também tem a ver, é um aspecto muito cultural, e tem a ver muito com aquela localidade e com as localidades limítrofes. O Barro, neste momento, está circunscrito a Visalhães. O Barro Preto é de Visalhães, é verdade, mas noutros tempos, como disse, quando começou, há séculos atrás, não é? Havia em várias localidades, desde Parada de Cunhos, Lordelo, Vila Marim, toda aquela zona era de trabalho do barro. Aliás, em Parada de Cunhos existiam até barreiras de onde se retirava o barro, que depois, mais tarde, acabou por deixar de se retirar dali, por força de serem ou inacessíveis ou de particulares, e os oleiros passaram a ir a Chaves buscar à fábrica da telha que havia em Chaves, buscar o barro para poderem trabalhá-lo. Neste momento era outro perigo
que a Junta de Freguesia, e bem, quero aproveitar para dar os parabéns ao trabalho que a Junta tem feito, também nesse sentido. A Junta de Freguesia há relativamente pouco, 15 dias, 3 semanas, um mês por aí, não posso precisar agora a data, mas conseguiu ir buscar 2 caminhonetas, a Câmara, claro, pôs os meios à sua disposição, para ir 2 caminhonetas de barro para que os atuais oleiros possam ter ali a matéria-prima, que era outros aspectos que o estava a preocupar, por não terem, acabadas as barreiras aqui, as fábricas em Chaves tinham falido, tudo isto estava ainda a agudizar mais a situação do trabalho que eles têm realizado. E, portanto, foi assim, foi difícil. Se me pergunta se o plano de salvaguarda também foi totalmente concretizado, não foi. Tentamos concretizar o mais possível nas medidas já que chegávamos mais concretamente, porque, como eu lhe digo, os oleiros, este trabalho é um trabalho, as pessoas podem julgar, vamos fazer um curso e já temos oleiros. Não, isto é uma questão mesmo cultural daquelas pessoas, daquelas famílias, daquela comunidade. Tem que ser a comunidade a investir nela própria, a mostrar que é capaz de se reinventar e de produzir novamente os seus a trabalhar nesta arte. Porque este trabalho não é um trabalho solitário, é um trabalho familiar, é um trabalho comunitário. Muitas vezes eles não cosem sozinhos, cosem 2 e 3 oleiros para aproveitar o forno. E, portanto, tudo isto se foi perdendo por forças de inúmeras circunstâncias. Nós sabemos que ao longo do tempo as pessoas emigraram, as pessoas que quiseram para os seus filhos outro tipo de profissões. Não quereriam, é difícil mexer no barro, é uma profissão, entre parênteses, que pode ser considerada mais suja, porque temos que meter as mãos na massa, não é? No barro, tudo isso. E as famílias começaram a querer que os seus filhos estivessem noutros locais a trabalhar que não aquele. E, portanto, esse desinvestimento também da própria comunidade foi com que fez esta queda abrupta. Porque quando surgem pessoas de lá que dizem que querem trabalhar, eu estou sempre até a incentivá-los, vão, tentem, porque isto também não se aprende de um dia para o outro. Pois não. É uma situação que tem que ser trabalhada. E eu quero ressaltar também aqui, para além do papel importante da família, porque o saber passou de geração em geração, também o papel importante que as mulheres tinham em todo este processo. Parecendo que não, pode ser assim, o homem era a principal figura, digamos assim, porque era ele que, o artista, era o que levantava a peça. Mas todo o trabalho de organização, desde a recolha da própria lenha específica, e era a família toda, mas o trabalho os desenhos que nós vemos na louça eram feitos pelas mulheres, carregar a louça até ao forno e do forno para casa era feita pelas mulheres, carregar para os postos de venda era feita pelas mulheres, e a emancipação da mulher na sua própria comunidade e pronto, na forma como hoje a mulher é encarada também no mercado de trabalho, também as afastou do apoio, e todas estas circunstâncias fizeram com que as pessoas acabassem por desinvestir naquela arte. E durante muito tempo, hoje as pessoas também já veem isso de uma forma diferente. A abordagem artística, há artistas que vêm até Vila Real no sentido de poder perceber melhor esta arte, o que é que acontece, mas há uns anos atrás também era vista como provavelmente uma arte menor, não é? E daí que todas estas circunstâncias acarretaram esta queda abrupta, como disse. Pronto, nós temos vindo a fazer todos os esforços. Em breve
vamos apresentar o relatório intermédio à Unesco, já está pronto. Já está pronto para seguir e, portanto... Cumpriu os objetivos que tinha previsto. Este ano é um ano difícil, não é? Para além deste ser um ano difícil, não cumprimos os objetivos todos, porque na questão da formação de novas pessoas é muito difícil. Tentámos com as entidades competentes, porque não compete à Câmara, a Câmara não está certificada para fazer oleiros, né? Para fazer cursos. Sim. Tem que ser as instituições que são certificadas para o fazer. E essas instituições, para além deste ano ser um ano difícil, tivemos várias reuniões, quer com o IFP, quer com a Nervir, que também foi uma das instituições que ao longo do tempo investiu também bastante na olaria, além de ter feito também muitas publicações sobre olaria, também o tinha feito. Havia uma proposta de um curso profissional, não de olaria negra, obviamente, mas de cerâmica, no sentido de entusiasmar os jovens. Fomos a Lisboa, falamos com o secretário de Estado, mas tudo isto, a burocracia das máquinas e a forma como quem não está no território vê a importância de termos aqui um curso de cerâmica, tudo isto é quase que arrancado a ferros. É preciso demonstrar não sei quantas vezes a importância disto, e depois há também o outro lado, porque para se abrir um curso é preciso que haja inscrições. E nem sempre os jovens, é muito mais fácil trabalhar num iPad, num computador, do que estar a trabalhar neste tipo de situações. E nem sempre os objetivos jovens, não é? de perspectiva de futuro, são aqueles que nós neste momento temos tanta urgência em criar. E daí também essa é uma das falhas do nosso plano, assumimos-lo e dizemos-lo no próprio relatório sem problema nenhum, porque é a verdade, não temos que ter receio em dizer que é difícil. É difícil, é difícil. E só pode ser feito por aquelas pessoas, e por isso eu ainda há bem pouco tempo estive lá e estou sempre a apelar aos familiares dos oleiros e a outras pessoas que eventualmente possam de lá também o querer fazer, para começarem a trabalhar, porque se calhar depois até se entusiasma, e a peça e a obra nasce e as pessoas ficam orgulhosas daquilo que fazem, e daí o mundo vai crescendo. Mas pronto, temos investido. Nós, a propósito destas medidas de salvaguarda, e aí sim, a propósito destas medidas que temos no plano de salvaguarda, fizemos uma candidatura ao município ao programa Valorizar, e aí sim, portanto, envolvia valores, não é? Houve partes da candidatura que não foram financiadas, e, portanto, não teremos que as cumprir porque não obtiveram financiamento, mas há um financiamento que o município teve de cerca de 200 mil euros. Que também está um bocadinho atrasado por causa disso. Exatamente, era isso que está. Há muitas das coisas que já estão em andamento, já foram contactadas as empresas, já foram feitas, mas este ano em que nós pensávamos que iríamos ter rapidamente, quer jogos didáticos, e depois ainda teve que haver adaptações da candidatura. Porquê? Porque o contacto que nós tínhamos ali privilegiado, o contacto direto com oleiros, com crianças, com escolas, com diferentes pessoas, com a comunidade, não pôde ser feito e teve que ser transformado de outra forma. Em alguns casos é fácil, porque conseguimos adaptá-lo de forma mais tecnológica, digamos assim. Mas isto é uma arte que não se contempla da tecnologia. Tem que ser aquilo e é aquilo. E, portanto, teve que ser, obviamente, reformulado e, em alguns casos, até
tivemos que abandonar porque era impossível fazermos aquele contacto. E depois temos as empresas, não é? Que todos nós sabemos, não é? Que desde o problema de terem pessoas em teletrabalho, a própria Câmara Municipal, com a sua própria reorganização interna, todo este processo, também nos causou problemas. E daí muitas das situações terem ficado atrasadas. É verdade, não poderemos mentir que o Covid-19 também influiu na nossa candidatura, porque esta hora, com certeza, era muito mais confortável para mim, enquanto autarca, não é? Estar a dizer, já tenho a sinalética pronta, já tenho pronto, vamos lá ter determinados pontos, quer aqui nos postos de venda, quer em Bisalhães, já tenho uma série de situações que são a parte visível da candidatura, porque depois já há a não visível, porque isto também é uma candidatura imaterial, tem muito de imaterial. Exposições, provavelmente as pessoas não vão valorizar a questão de uma exposição, mas a exposição, o que é, senão a transmissão de um saber também. Ora, nós também temos as exposições atrasadas, porque as curadorias, tudo isso. Filme, nós temos, vale a pena, eu julgo que no futuro o filme que nós fazemos é um documento, irá ser um documento histórico, porque se tiverem depois a oportunidade, terei todo o gosto de vos convidar para ver, porque ver o trabalho, só o trabalho da cozedura da louça, só o trabalho que aquilo dá, aquilo é um dia que começa às 5:30 da manhã ou às 5 e acaba quase às 4 da tarde. E é um saber tão empírico, tão próprio, que eu que estive lá, que já assisti, não conseguiria reproduzir, porque os meus olhos não são os olhos daquelas pessoas que aprenderam desde pequeninos. E eles sabem quando hão de fechar o forno, eles sabem quando hão de meter mais lenha. Quer dizer, olhando para ali, como é que é possível aquele conhecimento ser quase que imediato? Não, agora é meter mais lenha, não, agora temos que tapar. E quando eles acham, não, agora já podemos abrir. E até no abrir do forno, que está em brasa, até nisso é difícil, não é? Não é um jovem qualquer. Eles têm que, a maior parte das vezes, usar luvas ou então queimam-se as mãos. Até no abrir do forno tem a sua ciência, porque as peças também são empilhadas de uma certa maneira. As peças também são empilhadas. Há segredo na maneira como se colocam, como na maneira como se retiram. E para que não se estrague nenhuma peça. E eles, os oleiros, são muito ciosos daquele trabalho. Uma peça que se parte, eles ficam tristes. Muito, muito tristes. Não querem de forma nenhuma que nenhuma das suas peças que ali está se estrague. E tudo isto é um trabalho realmente doloroso, penoso, e é também um dos fatores que afasta as pessoas deste trabalho. Também, se fosse fácil, olha, não era para mim. Luís Santos disse há dias à Lusa que é preciso acrescentar valor, ou as pessoas que não conseguirem viver com dignidade desta arte não vão trabalhar e a arte morrerá. Como é que se pode acrescentar este valor? É o que temos feito. É o que o município tem feito. Porque todas as ações que o município faz é no sentido de dar visibilidade, de mostrar que vale a pena investir nesta arte, e isso é acrescentar valor, e dizer às pessoas, quer às que estão cá, quer às que estão fora, não é? Que é uma arte em que vale a pena investir. Pronto, é o IVA, é o IVA do Barro Preto. Vale a pena investir nesta arte, porque nós temos um leiro que vive praticamente da olaria, não é? É dos mais novos, e ainda bem que ele... Quando dizes mais novos, estamos a falar de que idades? Estamos a falar nas idades dos 50 anos.
não é? Estamos a falar dos 50 anos, porque os mais velhos têm de 80 e 85 para cima. Há bem pouco tempo faleceu um. A Câmara Municipal, na última reunião, apresentou até um voto de pesar pela morte, porque estes 5 leiros que restaram foram também agraciados com a mais alta condecoração que o município tem, que é a Medalha de Ouro de Mérito Municipal. Portanto, e daí que quando um deles parte, claro, o município não pode ficar indiferente, claro. Até porque ele durante muitos anos trabalhou, o Sr. Sigisnando Ramalho trabalhou com o Museu da Vila Velha, com as crianças das escolas de Vila Real, e, portanto, era impensável que nós não reconhecêssemos com tristeza a partida de um dos grandes da olaria de Bisalhães. E depois eles também, é assim, questão, também há muita rivalidade entre os oleiros, muita, e daí também afastasse muitas destas circunstâncias. Mas o nosso presidente, o Rui Santos, tem toda a razão. Também é verdade, se as pessoas não virem que vale a pena trabalhá-la, que vale a pena investir, né, fica sem sentido. E é isso que o município tem feito. Tem levado aos 4 cantos do mundo esta mensagem do barro. Quando vamos a qualquer lado, é quase que oferta institucional uma peça de barro. Temos oferecido, desde a Sua Santidade o Papa, a Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Sua Excelência o Primeiro-Ministro de Espanha, quando cá esteve, quando da Cimeira Ibérica. Portanto, nós temos levado essa mensagem, já fomos para os jardins do Palácio de Belém, para que outras pessoas pudessem ver. Fizemos com vários embaixadores que vêm visitar a Vila Real, é a oferta institucional, e eu recordo que esteve cá um embaixador da Coreia e pouco tempo depois tivemos uma grande reportagem que o município suportou, e com gosto que suportamos isto, porque um jornalista veio até Vila Real, nós proporcionamos-lhe toda a estadia, e ele, demos-lhe os contactos, e os contactos, eu não conduzi nada, portanto, foi à sua livre vontade poder apreciar, ver, e numa revista da Korean Airlines saiu uma grande reportagem, até com capa, sobre o barro preto de Bisalhães. Ora, portanto, estamos a falar do outro lado do mundo. Sim. Estamos a falar do outro lado do mundo. Está aí o valor. Exatamente, é aí o valor. E ponto, é um pouco isso. É verdade. A nossa grande missão nestes 4 anos foi aquilo que o nosso presidente diz, foi acrescentar valor, mostrar a Portugal inteiro que temos aqui uma coisa de valor, como não só Portugal, como à Europa e ao mundo. Porque muitas das candidaturas, vocês não fazem ideia, mas também muitas das candidaturas das linhas europeias, nós tentamos de toda a forma conseguir chegar a todo lado. É verdade que estas coisas demoram tempo, e não é para a Unesco ter classificado em 2016 tudo ia acontecer no dia a seguir. Exatamente. Até porque a região tem um exemplo recente da região demarcada de Douro, exatamente, que se calhar só 10 anos depois é que começou a dar frutos, e ainda há quem diga que ainda hoje não atingiu sequer o potencial que aquela classificação vai dar. Exatamente. Portanto, as coisas demoram tempo. A verdade é que as pessoas estão mais sensibilizadas para o barro preto, não só aqui à volta, porque eu acredito que na região, se calhar há muita gente que já não se recordasse ou que não desse o devido valor, mas também pelo país. Portanto, também sente isso. As pessoas estão mesmo, efetivamente, mais sensibilizadas. Olha, aquilo que eu noto em por exemplo, todas as publicações que nós fazemos do Barro Preto, quando foi em 2016, eu acho que foi um orgulho vilarrealense e de toda esta região. Acho que a maioria das pessoas, independentemente da cor partidária, do que quer que fosse, sentiu muito, muito orgulho naquilo que o município conseguiu. De qualquer das formas,
É verdade, não se consegue fazer tudo em 4 Tudo num anos. dia. Mesmo aquele plano, o plano de salvaguarda, que nós à época pensávamos que iríamos conseguir fazê-lo, quando a gente vai para o terreno, Há muito sentimos as dificuldades. Sim, há muito e trabalho. efetivamente há muito trabalho, e eu, obviamente, e com humildade, peço a todas as pessoas que possam ajudar e que queiram ajudar a Câmara Municipal, e com a maior humildade do mundo, nós estamos receptivos para trabalhar com qualquer um, no sentido de podermos levar a bom porto esta tarefa que eu sinto que é difícil. É muito difícil. Muito difícil. O processo está dificultado em todos os níveis. Por exemplo, recordo-me os tanoeiros no Douro, dos barcos do vinho. É uma questão de falta de artesãos, de artistas, mas aqui estamos a falar de um problema de falta de recursos humanos, um problema de matéria-prima. Portanto, há problemas a vários níveis, não é? O que torna o desafio hercúleo. O desafio, exatamente. Pronto. Nestes últimos anos temos tido a ajuda da Junta de Freguesia, como eu estava a referir, há bem pouco tempo. Foi um salto muito bom aquilo que a Junta conseguiu no sentido de poder, e em breve a Junta de Freguesia também irá dar melhor qualidade àquilo que é um dos fornos de Bisalhães, que é o forno comunitário, e a Junta está a trabalhar no sentido de poder melhorar a condição do forno, quer dos seus acessos, do acesso até lá para a visitação, para os guias turísticos, para poderem também lá chegar e ficar ali até, quanto mais não seja, se não for para cozer, porque muitos deles têm os seus próprios fornos até, mas para poderem ser observado e visitado e percebido pelas novas gerações. E é isso que nós também pretendemos fazer, esta relação de públicos de turismo, porque também se vierem mais pessoas até Vila Real e a procura for maior, também há mais interesse, lá está o Todos tal ganham, valor. Exatamente. E todos estes fluxos turísticos, este ano foi também um ano atípico no que diz respeito à Estrada Nacional 2. Foi qualquer coisa de diferente e também de importante, porque estamos a valorizar aquilo que é nosso e ao qual nós durante muito tempo estava ali ao lado e não demos conta. É verdade. Estava ali e não demos conta. E o facto de na Rota Nacional 2, que vem de Santa Marta para Vila Real, existir ali um desvio que vai até Bisalhães, pode fazer toda a diferença, claro, também no fluxo turístico que nós pretendemos que as pessoas o façam. Porque eu posso dizer que na Câmara Municipal, nós de carimbos, só de meados de agosto até setembro, outubro, foi mais de 1000 pessoas a carimbar. O turismo, que também tem o carimbo da Estrada Nacional, 3000 e tal ou mais. O museu, a mesma coisa. E agora é o tal acrescentado valor. São restaurantes a pedir-nos para poderem ter acesso ao carimbo, são bombas de gasolina, são os bombeiros, são o R13, tudo isto, portanto, porquê? Porque começou a dar-se valor a uma coisa que tínhamos ali e que não dávamos conta. O mesmo acontece com o barro. Eu acho que, apesar de termos poucas pessoas a trabalhar no barro, eles poderão, obviamente os comerciantes, eu sou filha de um comerciante e portanto sei bem o cuidado que os comerciantes têm quando falam do seu próprio negócio, mas eu tenho, uma pessoa consegue perceber também pela forma, número de vezes que cosem, etc, etc. Pronto, mas isso compete-lhes a eles e o segredo é deles e eu não quero desvendar, mas o que nós fizemos, o valor que também chamamos a atenção, praticamente, prendas de casamentos, aquelas pequeninas, lembranças institucionais, centenários da banda, de associações desportivas, procurar o Barro Preto para dar os seus troféus, e tudo isto
acrescentou em festas, quando há encontros de determinadas instituições. Lembro-me que até houve aqui um encontro nacional de médicos dentistas e a imagem de fundo era a bilha, que temos uma rotunda. Sim, sim. Temos uma rotunda enorme e já é fruto. Essa rotunda surgiu entre a inscrição no Património Nacional e fez parte de toda a candidatura para a Unesco. Já faz parte do investimento que a Câmara e da visibilidade que a Câmara estava a dar a este património. E, portanto, muitas instituições usaram como marca d'água, marca de base, marca de sacos de oferta, tudo a própria bilha, aquilo que nós chamamos a bilha de rosca, porque o ícone principal é aquela bilha, a bilha de rosca, mas há outra bilha que é a bilha de segredo e que é muito difícil de fazer, muito difícil, só mesmo os mais velhos e um dos mais novos, o Jorge Ramalho, é que já tem o dom e a mão afinada para poder fazer e portanto é todo este trabalho que eu acho que já deu muita visibilidade e as pessoas procuram hoje o barro já com outros olhos, não só os restaurantes da cidade, embora a certificação será um processo também e um caminho. É uma das coisas que tínhamos na candidatura e que ainda não foi conseguida, porque os componentes do barro e a relação com as exigências que hoje há em termos alimentares, da segurança alimentar, também ainda não se compadecem de determinados aspectos, mas nós que somos de Vila Real, não é? Eu acho que não há família nenhuma em Vila Real que não tenha feito um arroz num alguidar de barro ou que não asse umas batatinhas numa assadeira. Claro. Portanto, e até é mais esta diferença entre a louça utilitária, não é? Aquela que chamamos a louça churra, não é? Que é aquela até que nós utilizamos mais enquanto cidadãos, porque hoje pronto, um restaurante já utiliza como a louça fina na decoração do seu próprio estabelecimento, mas nós usamos e vemos o restaurante pode não cozinhar naquela louça, mas pode utilizá-la para... Sim, um hotel recentemente que abriu aí, que já tivemos cá o responsável, tem a decoração já feita toda quase com o barro preto em todo lado e ele próprio quer cozinhar, pelo que eu percebi, me lembro, não era? Mas lá está. Pronto, isto é um processo, é uma coisa que tem que se fazer, pronto, é um novo caminho que nos enfrentará para mais 4 anos ou mais 8, não é? Porque estas coisas são mesmo assim. Dizia um bocado o Douro. O Douro em breve fará 19 anos, julgo eu. 19 anos de património esta semana. Que foi classificado esta semana, faz 19 anos. Ora, e embora já haja muita preservação dos muros, mas ainda há tanto para fazer e ainda há tanta coisa que se poderá. E acho que também é importante, porque nós estamos numa região onde temos 2 patrimónios. Sim. Temos o barro e temos o Douro. E nós teremos aqui uma panóplia de ideias que poderia fazer crescer. Temos os caretos, temos Foscou. Bem, exatamente. Pois já não vou para a parte de cima, eu estou mais na parte sul, mas é verdade. E isto é uma riqueza para o território. Única. E é importante que as pessoas também o reconheçam. E mais, reconheçam, valorizem e se identifiquem. Que seja uma parte deles próprios. E que eu acho que às vezes falta um bocadinho. Aquele bairrismo, o bairrismo, eu sou um pouco bairrista e daí tenho apegado um pouco nesta empreitada, que não é fácil, porque cresci ali ao lado. Não é? Brinquei em pequena com muitos panelinhos
com muitas panelinhas e alguidares, etc., e canecas e potes, eram os brinquedos com terra, pronto, brinquei muitas vezes com eles, lidei com as pessoas, mas reparem que, à semelhança do barro, nós também temos outras artes a desaparecerem. Sim, o linho, sim. Tudo. A mesma coisa, porque o barro e o linho ligavam tão bem, o preto e o branco, quando era na feira de São Pedro, a latoaria. Também, Nós, neste exatamente. momento, temos 2 latoeiros em Vila Real. Não é? E eu ainda hoje dizia, se um dos latoeiros, não quero pôr nomes, que normalmente que é o único que faz caleiros, não é? Se desaparecer, claro que há os em PVC e não Sim, sei o sim. quê, mas Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa. O outro latoeiro já começou, já deu um salto e começou os seus filhos, lá está a importância da transmissão do conhecimento. E os seus filhos, neste momento, já pegaram na arte e já lhe estão a dar outra finalidade, outra Valorização. exatamente, outra utilização e com certeza que vai crescer. E, aliás, temos um presépio aí, que é feito um dos Dos que presépios. estão expostos. Exatamente, têm que ir visitar os presépios. Vamos Até fazer um porque, programa por lá, exemplo, até. olha, uma das coisas que a Junta de Freguesia faz, de Mondrões, é sempre, todos os anos, o presépio é sempre alusivo ao barro de Bisalhães. E não poderia ser de outra forma. Não podia. Até porque a própria, no próprio brasão da freguesia, no fundo, é uma bilha. Portanto, Exatamente. o brasão da freguesia tem lá está lá o seu ADN, está ali a sua marca. A freguesia de Mondrões tem como marca o barro. Doutora Eugénia, vamos ter que fazer uma pausa agora no nosso programa. Aliás, a nossa hora já vai muito para lá daquilo que Tinhas muito habitualmente que falar. fazemos na primeira parte. Mas não há problema, nós vamos só fazer uma pausa para fazer a nossa habitual visita à região da Sindoa. A Câmara Municipal de Penedono pretende atenuar o impacto na economia local das diversas contrariedades sentidas em consequência da pandemia Covid-19, com a iniciativa Compre no Comércio Local Aderente e ganhe prémios. Para participar nesta iniciativa, o consumidor deverá fazer compras nos estabelecimentos concelhios que aderiram, tendo direito a obter um cupão por cada 20 euros de compras e assim sucessivamente por cada múltiplo de montante citado. Outros municípios da Cimedouro estão a desenvolver iniciativas com características semelhantes de apoio à economia local. Dado o contexto pandémico que se vive e de forma a levar a toda a comunidade os momentos lúdicos inerentes ao Natal, decorre desde 5 de dezembro, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, a iniciativa A Magia do Natal em Tempo de Pandemia. Da ação consta a distribuição do postal de Boas Festas, ilustrado por alunos do agrupamento, de máscaras de proteção, uma peça de teatro de rua protagonizada pelo Pai Natal e sua ajudante, a que se junta também a mascote da GNR. É uma organização da CPCJ, Município, CLDS 4G, Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro e da GNR. O Mercadinho de Natal abriu portas em Carraseda de Anciães e decorre até à véspera de Natal. O objetivo é dinamizar a praça do município nesta quadra natalícia e fomentar a exposição e venda de produtos regionais associados à época. Desde doces a sabonetes, rendas e artesanatos, os visitantes têm muito por onde escolher e ajudar o comércio local. Devido à Covid-19, pede-se ao público que cumpra as regras de distanciamento e etiqueta respiratória e serão asseguradas todas as medidas de higiene e segurança nos expositores. O município de Santa Marta de Penaguião inaugurou a sua decoração de Natal com uma mensagem que deixou aos seus munícipes e colaboradores, apelando a que os afetos se distribuam nos olhares e que a máscara não nos retire o brilho do sorriso. Universidade sempre no ar! O
Para Cá-dos-Montes e a Universidade FM vão escolher os projetos que mais se destacaram em 2020. Isto num ano que foi absurdamente atípico. O motivo já todos o sabemos. Ainda assim achamos que houve coisas boas em 2020. Escolhemos algumas dessas ideias e projetos. Não conseguimos identificar tudo o que de bom se passou na região este ano. Mas temos a certeza que, apesar da situação de pandemia que vivemos, houve muitas coisas boas. Vote em www.paracadosmontes.associaçãovaldouro.pt ou no site da Universidade FM nos projetos que, na sua opinião, merecem destaque este ano. Vamos anunciar os resultados da votação num programa especial. De regresso à segunda parte do nosso Para Cá-dos-Montes, hoje estamos a falar de Visalhães, temos connosco o Eugénia Almeida, da Câmara Municipal de Vila Real, tem-nos estado a contar e a descrever todo este processo, tem sido maravilhoso, de maneira que os outros temas que tínhamos aqui para a segunda parte vamos mais rapidamente falar sobre eles e vamos já avançar para o nosso jogo, Ana. Uma palavra sobre Barro Preto. Paixão. Uma palavra sobre cultura. Desafio. Especialmente este ano, não é? Uma palavra sobre ruralidade. Identidade. Uma palavra sobre um dos outros seus pelouros, que é saúde. Agora fiquei sem palavra. E uma palavra para quem quer continuar esta arte do barro preto, mas não tem meio de subsistência. Acreditar. Doutora Eugénia, tem a seu cargo também o pelouro da cultura. Este tem sido um ano difícil, acho que é pouco para dizer o que tem acontecido à cultura. Como é que tem assistido a toda esta situação e a todos... Como é que está o tecido cultural aqui na região, em particular no Concelho de Vila Real? Como é que tem visto toda esta situação que assola este setor? Com muita preocupação. Porque no que respeita, por exemplo, ao tecido associativo, que suporta praticamente o nosso Concelho, não é? Vejo todas as associações preocupadas, algumas com dificuldades inúmeras. Estou a falar, por exemplo, das companhias de teatro que trabalham com a Câmara Municipal e com as quais temos um protocolo de colaboração, mas que realmente têm tido dificuldades enormes e a Câmara não tem outra forma, não é? Porque o dinheiro também tem limites e neste momento muito das atividades também foram encaminhadas para as atividades Covid, não é? De apoio social e de saúde também, e que o município obviamente também priorizou e bem no nosso sentido e para dar confiança também à população. Mas as associações estão a passar um mau bocado e nós também ficamos preocupados porque ainda não encontramos uma outra forma de os poder ajudar. Porque nós muitas vezes os ajudamos com a parte financeira, não muito, porque também são muitas. Não é? São muitas associações, são 93 associações culturais. E claro, cada um tem a sua função, há as rurais com uma finalidade muito importante para aquelas comunidades, assim como há as citadinas com outra finalidade também importante para todo este tecido da cidade e não só, porque também pode haver aqui esta troca de experiências. Mas, obviamente, que eu sinto e sei, porque já foi abordada por algumas das associações, das dificuldades com que estão a passar. O município, dentro das suas possibilidades, tem vindo a ajudar, mas sabemos que não tapará o grande buraco que agora existe. É um buraco cultural que a sociedade está a ter. Nós estamos a sentir os muros a cair à nossa volta. E sentimos isso também no município e com as nossas próprias produções. Vila Real é uma cidade que, em termos de oferta cultural, tem uma boa oferta cultural, é reconhecida
quer localmente, quer na região, quer até no país. Pronto, o nosso teatro municipal é um teatro que se bate perfeitamente com os melhores teatros de Aveiro, de Faro, de Bragança, com quem temos uma parceria até muito, muito próxima, e com alguns até do Porto. E de Lisboa, tivemos uma parceria com o Teatro Dona Maria em Lisboa e foi forte, criou-se uma rede, a Rede Eunice. Foi a Eunice Munhoz que a criou e tivemos espetáculos em rede também com essas produções. Portanto, claro que tivemos que fazer toda uma adaptação e estar em constante adaptação, porque todas as medidas que vão saindo nos obrigam a novamente ajustar a programação, ajustar horários, ajustar equipas. Tudo isto é muito complicado. E o mesmo acontece para qualquer equipamento cultural, no facto dos os museus. Há bem pouco tempo fizemos as inaugurações, agora são quase que virtuais. São quase que virtuais porque não podemos ter público, não é? Portanto, fizemos a última que foi em parceria com o Museu do Douro, outra quando foi a homenagem ao padre João Parente, não é? Que fizemos a reestruturação, que foi um dos criadores do Museu de Numismática. Aproveito esta oportunidade de falar no Museu de Numismática e no Museu da Vila Velha, que em breve também abrirá com uma exposição de serralves e, portanto, também vai ser assim uma coisa em grande, mas não pode ter aquilo a que nós estávamos habituados a ter casa cheia. Isso praticamente não existe. Eu aproveito o facto de estar a falar na questão dos museus, porque os dois museus foram realmente o cofre de todo o processo de Bisalhães. O trabalho que já existia, feito por um museu, a recolha, a ligação a outros museus, o Museu da Olaria de Barcelos, etc., todo este trabalho também serviu de base àquilo que eu já falei na primeira parte. E eu aproveitava para às duas equipas agradecer, na pessoa do Dr. João Silva, que já não trabalha connosco, mas que foi também ali um braço forte na candidatura que apresentámos à Unesco, e agora a nova diretora, a doutora Gina Telmo, que nunca, como eu costumo dizer, nunca me abandonou neste processo Covid, e sabe Deus muitas vezes com que sacrifício ela o fez, e eu presto-lhe aqui a minha homenagem, porque ela é uma lutadora, é uma mulher que a merece sem dúvida do fundo do coração, e ela sabe porque é que eu estou a dizer isto. E portanto, e a todos os restantes elementos da equipa que connosco trabalham, que todos os dias se reinventam para que possamos ter ainda alguma oferta cultural na nossa cidade. No Arquivo Municipal, há bem pouco tempo, lançámos um vídeo. Muita gente nem conhecia a beleza do nosso Arquivo Municipal e os tesouros que nós temos ali, livros maravilhosos e que as pessoas desconhecem. E, portanto, todas estas equipas da biblioteca e os tesouros que também temos na biblioteca, os serviços municipais de cultura, que têm a ligação ao tecido associativo e com quem nós trabalhávamos tão bem. Aqui esta partilha das associações, ir às aldeias, virem, a troca de umas associações com outras, a disponibilidade que essas associações também tinham para com o município, e que agora o chão desapareceu. E ficou aqui um vazio entre nós e está a ser muito difícil. Temo que algumas dessas associações desapareçam? Temo que algumas dessas associações desapareçam. Vamos ver o que o futuro nos reserva e a forma como a gente poderá, muitas vezes, reinventar a situação. Mas vejo com alguma apreensão todo a parte cultural sofreu, sem dúvida, um abanão muito, muito, muito grande. Isto é o melhor, nem é um abanão. Isto foi mesmo... Um furacão. Olha, um furacão, foi exatamente, foi um furacão que por aqui passou. E foi isso a conta do furacão do ano passado, que o Museu da Vila Velha fechou, e por isso agora irá inaugurar. E estará pronto. E portanto também toda esta situação,
é preocupante. Mas não só na parte cultural. A parte social também tem esse problema. E, portanto, vamos ver também que apoios é que surgem. Não é? Eu lembro-me agora na parte social, tivemos a questão das IPSS poderem concorrer ao PAS 3, que foi adiado entretanto, não é? Mas parece que vai dar ali uma nova força, vamos ver, não é? Porque nem todas poderão vir a ser apoiadas, etc, etc. Há sempre essas condicionantes. Vamos ver também o que nos reserva a parte cultural e que apoios é que podem vir a surgir e que os possamos agarrar com unhas e dentes para o nosso território. Não são bons, não porque são, a não Direção são. Geral das Artes deu 70% dos fundos em Lisboa. Pois é, o problema, a maior parte, e já agora aproveito para dizer, as associações, especialmente a parte das companhias de teatro, queixam-se muito dessa situação. Sim. É que a maioria dos fundos nunca houve um ano que julgo que de Famalicão até Bragança não houve sido apoiada. Isto é grave. É verdade. Isto é grave. É gravíssimo. E portanto, e eles queixam-se com razão e eu obviamente terei que reconhecer que isso é verdade. Nestes últimos anos tivemos alguns apoios. Parecia que a coisa que ia alavancar novamente, tínhamos aqui as companhias basicamente a ser apoiadas e o município também a acrescentar valor a essas próprias candidaturas com a DG Artes, que nós acrescentamos também, assim como fazemos para o tecido social, fizemos-lo para a parte cultural, mas pois houve novamente um retrocesso de tudo. E isto é muito complicado para quem no território todos os dias tem que pagar aos seus atores, aos seus produtores, aos homens da luz, do som, de tudo, não é? A quem conduz, a quem não conduz, aos motoristas, tudo isto vive e neste momento sobrevive. Se é que ainda sobrevivem. Vamos para a última pergunta. Daqui por 10 anos, o que é que espera para o Barro Preto, para a cultura e para Vila Real? Olha, o meu maior sonho era que daqui por 10 anos os 5 leiros passassem a 10. E em 10 anos acho que já era muito bom de podermos ter 10 pessoas a trabalhar no Barro Preto de Bisalhães. Pode neste momento parecer uma miragem, mas às vezes os milagres acontecem e as coisas vão aparecendo. E portanto eu gostaria imenso que o barro não morresse, não se extinguisse, e conseguisse sobreviver e ir mais além. Chamar também jovens. É importante, o nosso plano de salvaguarda também contemplava a ligação entre porque era também uma das críticas que nos faziam, era a questão de haver jovens que alteravam. Não, a ligação geracional é muito importante para fazer a continuidade, e haveria aqui um encontro de gerações, os mais velhos com os mais novos, os que estavam mais dados à arte e os novos criativos, que são importantes para o crescimento. E aquilo que eu também ambicionava é que essas barreiras que tanto impedem ao crescimento, que começassem a ser esbatidas para podermos dar um passo em frente. E isso era, julgo que, então, em vez de 5 a 10, passaríamos a 15. E acho que na questão da cultura, tudo aquilo que eu mais gostaria era que Vila Real fosse, já foi capital da cultura do eixo atlântico, não é? Mas que fosse uma verdadeira capital regional, não é? Que pudéssemos aumentar a nossa oferta cultural, produzirmos mais espetáculos nossos,
não era só espetáculo, produções mesmo nossas, com as nossas associações, que esta rede de ligação do município com o tecido associativo pudesse fazer brotar novas produções e criações, e que pudéssemos, obviamente, também aumentar em termos de equipamentos culturais, não é? E se a cidade também crescer, a necessidade assim o vai exigir, que possamos vir a ter novos equipamentos culturais para podermos também oferecer às pessoas. Mas para isso, o que é importante? Precisamos de ter cá gente. E então aquilo que eu também apelo às pessoas é: o turismo vindo a Vila Real, conhecendo melhor a nossa terra, também pode fascinar-se por aquilo que nós temos para oferecer, pelo nosso património, pela nossa riqueza gastronómica, pela nossa própria maneira de ser, pela nossa qualidade de vida, porque Vila Real é uma cidade com qualidade de vida. Se formos a ver na parte educacional, nós temos uma cobertura praticamente plena, desde o pré-escolar à universidade. Na parte da saúde, a mesma coisa, oferta pública, oferta privada, clínicas, existe. Na parte social, com um ponto ou outro de falha de cobertura, mas reparem, se não fossem as IPSS, o nosso tecido das aldeias, não é? Neste momento estava muito mais frágil. Os nossos idosos, a cobertura do apoio domiciliário aos idosos é imprescindível. E isto faz parte do nosso estado social e do crescimento. Portanto, a cultura de Vila Real no futuro é isto tudo. Somos todos nós e a cultura é transversal. É uma cultura educacional, é uma cultura patrimonial, é uma cultura de saúde, é uma cultura de investimento, é uma cultura jovem, porque sem jovens as cidades não crescem, e os jovens venham para Vila Real porque aqui vive-se bem. É esse o caminho que vamos seguir. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Foi um gosto estar convosco e desejo-vos as maiores felicidades. Muito obrigado. Sempre que precisarem de mim, cá estarei. Muito obrigada. Quanto a nós, o Para Cá dos Montes chega ao fim. Lembrar, Ana, que nós estivemos em Bisalhães no passado verão. Tivemos. É um dos primeiros programas que está disponível no nosso canal de YouTube. Diz a verdade. Estivemos em Bisalhães. Pela primeira vez. Pela primeira vez, sim. A reboque, precisamente. Alguma vez tem que ser a primeira. Alguma vez, a reboque, precisamente isso. Do programa, sim. Estivemos lá, temos também algumas imagens, não são, são aquelas que na altura foi possível recolher sobre o processo, portanto dá para perceber um bocadinho. E também recordar finalmente que está então em votação as nossas categorias. Votem, porque eu já votei. Temos categorias de cultural, projetos associativos, desportivos, ambientais, sociais e turismo. Está disponível no site da Universidade FM, está disponível também no nosso site paracadosmontes.associaçãovaldor.pt, está no Facebook, vai aparecer em tudo quanto é canto nos próximos dias. Nas redes sociais. Nas redes sociais até 31 de dezembro. Até 31 de dezembro. Nosso programa, O nosso programa é a edição de Daniel Pinto. Disponível em todas as redes sociais e mais algumas. E temos também um e-mail. paracadosmontes@associaçãovaldor.pt. Para a semana voltamos para contar mais uma daquelas histórias que nos apaixonam. Exatamente. Até para a semana. Obrigada. Obrigada.